Fala galera, Edson de Oliveira aqui, voltando a produzir conteúdo, voltando a produzir vídeo aqui para o meu canal do YouTube. Fazia um tempo que eu não produzia vídeo para o meu canal do YouTube, tava dando muito foco para o Instagram, e agora eu vou voltar a produzir mais conteúdos para vocês, conteúdos um pouco mais longos aqui no YouTube, e eu acho que vai ser bem legal essa nova fase, digamos assim. Hoje estou aqui para falar de um assunto bem legal, um assunto que não é exatamente técnica de jiu-jitsu, mas é forma de treinar, né? O que eu quero falar para vocês hoje é a metodologia que eu costumo usar nas minhas aulas, que eu usei comigo durante muito tempo, e eu uso com os meus alunos hoje em dia, e continuo usando comigo, claro, que eu acho que vai ajudar bastante você que seja você que está começando na jornada do jiu-jitsu agora, ou seja você que já é graduado. Você pode ser competidor ou pode simplesmente ser um hobbyista, né? Gostar de jiu-jitsu só ali, ter o seu trabalho, mas amar jiu-jitsu e fazer jiu-jitsu todos os dias. Eu acho que vai ser um vídeo bem legal, que você vai poder aproveitar bastante. E, pô, o que a gente vê geralmente, né? A gente vê, e o que não está errado na realidade, mas a gente vê o pessoal treinando as técnicas ali, né? Geralmente a aula, como que a aula é formada? Você faz um aquecimento, e aí você faz uma, duas técnicas ali do dia e já vai pro rolo, né? Já vai pro treino. E aí, pô, você fica treinando, você fica rolando, enfim, você replica isso vários dias do seu treino, você faz isso a semana inteira. E aí, cara, você vai melhorando porque você tá rolando, você tá treinando, né? O treino, o sparring, ele faz parte. Só que chega num determinado momento, você acaba pegando certos vícios dentro do rola, que se você não corrigir, você vai ficar repetindo isso durante anos e nunca vai saber onde você está errando, né? E aí quando você vê o seu jogo, o que acontece? O seu jogo, ele dá uma parada, ele dá uma estancada, você não consegue mais evoluir. E aí você continua aquele mesmo jogo, sente cada vez mais dificuldade de colocar coisa nova no seu jogo, sente cada vez mais dificuldade de aprender coisa nova. Aí qual que é o ciclo, né? Você tenta ver um monte de posição, um monte de lugar no YouTube e tenta colocar dentro do seu jogo, mas aquilo não faz sentido e não vai fazer sentido porque a maioria das vezes o biotipo é diferente, o entendimento que o cara tem ali que te passou a posição é diferente, ele não te deu entendimento na hora do vídeo, ele só passou a posição. Então é exatamente sobre isso que vai falar esse vídeo, né? É exatamente por isso que eu quis fazer esse vídeo. O que acontece? Sempre que a gente vai aprender alguma coisa, eu acho que vocês vão concordar comigo, a gente tem que entender o que a gente está aprendendo, né? Por exemplo, você vai aprender lá na escola, quando você vai aprender alguma coisa, quando você entende o que está acontecendo de fato, você consegue levar aquilo para a sua vida, você consegue virar a prova e consegue levar aquilo para a sua vida. Se você só tenta decorar superficialmente, você provavelmente até consegue ter aquela informação durante um curto momento, mas depois aquela informação se dissipa, você esquece a informação. E com o jiu-jitsu é exatamente a mesma coisa. A primeira lição, digamos assim, desse vídeo é você procurar entender o que você está fazendo. Ou seja, não decorar as posições. E o que seria entender o que você está fazendo? Quando você vê uma posição, quando você vê o professor passando uma posição, você vai pensar, tá, por que ele está fazendo essa posição? Depois dessa posição, para onde que eu vou? Se o meu adversário reagir, o que eu posso fazer em cima da reação dele? Quando que eu aplico essa posição? Putz, essa posição, cara, é para o cara que tem a perna um pouco mais longa, tá bom, mas como é que eu vou trazer essa posição para o meu jogo, né? Onde que ela cabe no meu jogo? Então, são uma série de perguntas que você tem que se fazer, que aos poucos, com o decorrer do tempo que você tem de treino, você vai aprendendo a responder elas muito melhor. Claro que no começo vai ser difícil você responder todas elas, mas é esse o caminho. É isso que você tem que trilhar, você tem que procurar entender o que você está fazendo. E eu, dentro desses anos dando aula e treinando, eu vi um método que, cara, é o método, digamos assim, mais rápido que tem de você evoluir. Não é um caminho fácil, né? Não é mágica, mas é um caminho, digamos assim, mais inteligente. Que eu dei o nome para esse método, que é um método que eu criei, que eu chamo de 3 E's do jiu-jitsu. E como que se baseia os 3 E's do jiu-jitsu? Você primeiro vai entender a posição. Você vai entender o que o professor está passando. Você vai entender
os conceitos. Esse é o primeiro pilar, né? O primeiro E. É você entender o que está acontecendo, que foi o que eu acabei de falar. Você vai entender por que eu estou fazendo essa posição, que horas que eu faço, quais são os principais erros que os caras cometem nessa posição, que eu não posso fazer. O segundo E é a escolinha. O que seria a escolinha? A escolinha seria o drill, né? Acho que muita gente já deve estar familiarizada com esse nome, mas o drill nada mais é do que a repetição. Você pegar ali, você entendeu a posição, agora você vai repetir. Existem várias maneiras de fazer o drill. Você pode fazer o drill só treinando a posição para ficar mais automático, se é a primeira vez que você está fazendo a posição. Ou você pode fazer o drill também com conexão, você pode fazer o drill com 30% ali de força, o cara meio que reagindo. Tem várias maneiras de fazer isso, mas eu não quero entrar nesse mérito nesse vídeo, mas só para você entender. Primeiro é o entendimento, segundo é a escolinha, onde você vai mostrar para o seu corpo aquela posição. E o terceiro E, que na minha opinião é um dos mais importantes, é o treino específico, é o específico. O que seria o específico? Vou dar um exemplo. A gente aprendeu hoje uma cruzada de braço da guarda fechada. Eu entendi ali os conceitos, eu entendi que eu tenho que estourar a pegada, que eu tenho que girar a mão do meu adversário para ele não fazer pegada de novo, que eu tenho que controlar a axila dele, tenho que usar o meu quadril para conseguir cruzar o braço dele e tenho que colar o meu peito na lateral dele, no tríceps, né? Esse é o conceito. Agora eu vou repetir, escolinha. Depois da escolinha eu vou fazer um específico dessa posição, ou seja, eu vou começar da guarda fechada. Tem várias formas de fazer esse específico. Eu posso começar só da guarda fechada com o meu adversário posturando. Eu posso começar já com o braço cruzado, começando já com o braço cruzado controlado, né? E aí eu vou fazer, posso colocar 3 minutos eu por baixo, raspou, o meu adversário passou a guarda, reseta a posição, volta na mesma posição. E depois 3 minutos eu por cima, meu adversário por baixo e eu também sentindo a posição. Esse é o melhor treino que tem, porque você vai começar já daquela posição. Se fosse no rola, talvez você nem caísse na guarda fechada. E aquela posição ia cair no seu esquecimento, você ia esquecer da posição, né? Talvez uma posição que fosse para o seu jogo, para o seu biotipo, só pelo fato de você não ter treinado ela especificamente, você não vai mais treinar essa posição, você não vai mais ver essa posição no seu jogo, ou vai demorar muito tempo para ver. E o que acontece no específico também? Você repete muito mais, porque você perdeu a posição, seu adversário escapou, passou sua guarda, você volta da mesma posição. Então, quanto mais você faz alguma coisa, melhor você fica. Não tem muito segredo. É assim no jiu-jitsu, é assim no trabalho, até onde eu sei, é assim para tudo. Se você tiver outro segredo, se você falar que eu estou errado, você pode deixar no comentário, mas eu acho que eu não estou errado. Aí depois que você fizer o específico, você vai ver onde você errou, né? E aí você pode voltar para esse processo de novo, você pode voltar para a fase do entendimento, você entender, putz, cara, eu errei na hora do vamos ver, eu vi que o cara está me acompanhando, não consigo cruzar o braço. Ah, mas aí você pode aproveitar a reação, o cara te acompanha e bater ele para o lado. Então, o específico, ele vai fazer você voltar lá no entendimento de uma outra forma, você vai entender a posição de uma outra forma. E aí você vai colocar esse novo entendimento no quê? Isso mesmo, na escolinha. E aí depois que você fizer a escolinha, aí já é uma escolinha mais de reação, vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? É uma escolinha mais de reação, você vai de novo para o específico. E aí você vai fazendo esse ciclo, você vai reparar que esse ciclo ele vai deixar a sua evolução muito mais rápida. Além de ser muito mais gostoso, porque você está entendendo o que está acontecendo. Você não está rolando por rolar, você está entendendo o que está acontecendo. Quando aquela posição estiver afiada, você vai reparar que ela vai começar a sair no rola. Entenderam o que eu quero dizer? Então é mais ou menos esse ciclo que você tem que manter. Os 3 E's do jiu-jitsu. Quais são os 3 pilares dos 3 E's do jiu-jitsu? Primeiro pilar, o entendimento. O segundo pilar, a escolinha. O terceiro pilar, o específico. Então, você tendo esses 3 pilares e rodando entre eles, você pode pegar qualquer posição da sua caixa de ferramentas, colocar nesses 3 pilares, colocar nesse, digamos assim, nesse fluxo, né? E aí você vai perceber que quando você tirar e colocar de novo na sua caixa de ferramenta, vai ser uma outra ferramenta ali, vai ser uma outra posição, uma outra conexão. Você vai perceber que essa é a maneira mais fácil que tem de evoluir e a mais inteligente que tem de evoluir. Então, realmente, tentem focar nisso. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso já no próximo treino,
vocês vão conseguir já notar a diferença. Faz isso. Pega a posição, entende? Pega a posição do dia que seu professor te passar, entende o que ele te passou, repete, faz a escolinha. Se o seu professor não passar específico na aula, pega uns 5 minutos depois da aula, faz um específico 5 minutos por baixo, 5 minutos por cima. Por exemplo, o tema foi pegada de costas. Comece nas costas do seu parceiro de treino, 5 minutos só você ataca. Perdeu ou pegou, volta você atacando, depois troca. Você vai sentir a diferença, cara, de aprendizado. Quando você treina de maneira específica e quando você treina de uma maneira que não é específica. Quando você só vai lá, rola por rolar, treina por treinar, o que não está errado também. É super legal. Eu amo rolar. E eu acho que tem que existir o rola também, né? Mas eu aqui em todas as minhas aulas, eu acho que, para não falar todas, acho que 85% das aulas eu passo um treino específico, pelo menos uma parte da aula, e depois eu passo o rola. Eu acredito que a turma evolui muito mais e o treino fica mais inteligente, fica mais gostoso, tanto para mim, quando eu faço comigo, quanto para os meus alunos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, eu estou voltando a produzir conteúdo aqui no canal, isso vai me ajudar demais. Deixa o seu comentário de ideias de vídeo. Se você ainda não sabe, eu tenho uma plataforma que se chama Além do Jiu-Jitsu. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você também pode entrar. Lá tem uma aula gratuita, só para você entender um pouco do meu método, um pouco da minha história também. Lá eu falo um pouco do que eu falei aqui e mais algumas outras coisas. Eu conto um pouco da minha história. E eu espero que você tenha gostado. Espero que você visite minha plataforma e deixe o seu comentário aqui para eu saber o que você está precisando, para eu saber como posso te ajudar. Te vejo na próxima.